Lucas 14, versículo 25 ao 32, diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, em algumas versões está escrito, e não for capaz de odiar a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Vamos orar? Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós, nesse momento, Pai, estaremos dispostos à Tua palavra, Pai amado. Fala conosco, fala com a Sua igreja, que nós estejamos, Deus, com os nossos ouvidos e mentes abertos para ouvir a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá. Eu dei o nome dessa pregação, eu gostei muito daquele filme da Senhor dos Anéis, eu gosto desses filmes. Aquele filme, então, eu tirei um dia e assisti tudo assim de uma vez só. A pregação de hoje está um pouco nessa pegada. Aí eu dei o tema dessa pregação de hoje, A Torre e os Dois Reis. Só faltou o Gollum, né? Meu precioso. Tem gente que não está entendendo nada. Mas a ideia, para quem assistiu o filme, compreende, né? Harry Potter eu não curtia não, achava meio bobeira. Mas, nesse trecho aqui, é um dos sermões mais difíceis, pesados de Jesus. Jesus está no auge do seu ministério, muitos milagres acontecendo, curas acontecendo, as pessoas já sabiam que ele multiplicava pão, que ele multiplicava peixe, e uma grande multidão está o seguindo. Jesus para e olha para a multidão e fala: Senhor, aquele que não foi capaz de odiar o seu próprio filho, ou odiar a sua esposa, ou odiar o seu esposo, ou odiar a sua própria mãe ou o seu próprio pai, por amor a mim, não é digno de mim. Isso é muito chocante. Para nós hoje isso ainda é chocante. As pessoas olharam assim: como assim Cristo espera que eu possa odiar a minha própria filha? Né? Olha para sua filha. Como é que você pode odiar a sua própria filha? Mas é isso que Jesus espera de nós. Na verdade, a intenção dele em falar que ele espera que nós odiemos a nossa filha, ou qualquer outro, algo que seja valioso para nós, é que nós tenhamos condições de odiar alguma coisa ou de aborrecer, caso essa coisa ou alguém requeira de nós um amor maior do que nós devotamos a ele. E aí, entre escolher a quem amar mais, aquele que deseja ser discípulo de Jesus Cristo precisa estar pronto para amar mais a Jesus. Acabei de orar pela aliança, pelo noivado do Marcelo e da Vitória. Só que em algum momento, se um requereu ao outro a escolha entre eles ou Cristo, um verdadeiro discípulo decide por Cristo. Um verdadeiro discípulo decide terminar o seu namoro por Cristo. Decide terminar o seu próprio casamento, e é mais pesado ainda. Jesus prossegue: aquele que não for capaz de odiar a sua própria vida, por amor a mim, não pode ser o meu discípulo. A gente acha que Jesus está sendo pesado quando ele fala de outras pessoas, mas ele fala também da nossa própria vida. Aquele que não for capaz de desprezar a sua própria vida por amor a mim, não é digno de mim. Esse texto aqui tem muita coisa para falar. Só que o que eu quero dizer é que eu quero me ater ao versículo 28 em diante, que é sobre a questão da torre e sobre a questão dos reis. O que eu quero dizer é que Jesus Cristo está vindo em um sentido de falar do preço do discipulado, daquilo que custa para essas pessoas serem discípulos de Cristo. E aí, de repente, do nada, ele mete uma obra no meio.
parece que Jesus Cristo teve assim, eu falei, que teve uma coisa com a outra. A gente às vezes usa muito esse texto para falar de administração, para falar de questão de você se preparar para uma obra. Só que dá a impressão de que Jesus Cristo mudou totalmente o contexto. Ele falou assim, ele estava falando de discipulado agora ele está falando de se preparar para uma obra, de uma obra que ele não é capaz de acabar. O que tem a ver uma coisa com a outra? E na verdade, Jesus Cristo, ele está falando sobre o mesmo assunto. Ele continua falando sobre salvação. Eu preciso que você esteja com a sua Bíblia aberta o tempo todo para acompanhar. E ele está falando sobre o preço que nós temos em ser os seus discípulos. A verdade, queridos, é que tudo na nossa vida tem um custo. A gente tem o costume de falar assim, não, a salvação foi de graça para mim, mas para Jesus Cristo teve um preço. Teve um preço, mas ela não é totalmente de graça para nós. Há um preço para nós também. Só que esse preço não diz respeito a nós herdarmos a salvação. Nós não pagamos um preço para ter a salvação. Nós pagamos um preço porque recebemos essa salvação. É diferente. Não existe recurso em nossas mãos suficiente para comprar a salvação. Ela é de graça. Mas uma vez que nós abrimos o nosso coração e decidimos receber essa salvação, um alto custo será exigido na nossa vida. Eu vou dar um exemplo muito chulo aqui, muito distante. É, por exemplo, como se você fosse cercado de pessoas de um time só. Por exemplo, todo mundo da tua casa é flamenguista, teus amigos são flamenguistas, a sua família toda é flamenguista, os aniversários do tema era do Flamengo, e aí de repente você se relaciona com uma pessoa que é tricolor, é o maior opositor do Flamengo, é o Fluminense? É o Vasco, né? Aí que é vascaíno, né? O Vasco tem poder, né? Interfere do Flamengo, na música do Flamengo fala do Fluminense, né? E aí, fala, né? No Fla-Flu é um ai Jesus, é o do Fluminense. E aí a pessoa se casa, e aí ela se casa com o vascaíno, e aí por amor a essa pessoa, ela resolve trocar de time. E aí ela ganha uma blusa de graça. Toma, amor, essa blusa foi de graça. Isso vai te custar muita coisa. Vai te custar zombaria, vai te custar palavras pejorativas, talvez te custe até amizades, talvez te custe oportunidades de você estar. Está conseguindo compreender de que custo que eu estou falando? A camisa você recebe de graça, mas isso traz um custo, isso traz uma demanda. A salvação, ela foi de graça para a nossa vida, mas nós pagamos um preço diante desse mundo para termos essa salvação. Então, nesse sentido, a salvação, ela tem um preço para cada um de nós. E não é o mesmo preço. Para cada um é um tipo de preço. Porque nós viemos de culturas diferentes, lugares diferentes, famílias diferentes. Então, talvez para mim, por exemplo, eu nasci no evangelho, meus pais eram evangélicos. Eu tenho um preço a pagar diante desse mundo, para a minha vida espiritual, mas talvez para alguém que nasceu no catolicismo, para alguém que está rompendo uma cultura de uma outra religião, ou alguém que está vindo de uma família que não tem cultura nenhuma religiosa, que a família seja toda ateia, que seja totalmente... É um outro preço, é um preço diferenciado. Os preços, esse custo será muito diferente de um para o outro, mas nós temos um preço a pagar que a gente vai arcar por conta da nossa decisão. Jesus Cristo falou isso de uma forma bem clara. Então, quando Jesus Cristo, ele para e entrega essa palavra para esse povo, ele está falando assim, olha só, me seguir é algo muito desafiador. Não é qualquer um que tem condição de me seguir. Ele está querendo dizer assim, vocês estão dispostos a entrar nessa obra? Porque esse prédio que Jesus está falando é a vida com ele. Esse prédio, essa construção, é a construção de uma nova vida. Ele está falando isso, ei, olha, uma pessoa... Quem já casou aqui que fez a própria casa? Que construiu? Irmão, peleja. Eu não vou falar que não existe pedreiro crente, porque o Vanderlei trabalha com obra e é crente. Meu irmão, mas quem aqui nunca sofreu na mão de um pedreiro? Levanta a mão, irmão. Eu acho que eu fiz a pergunta errada. Quem já sofreu na mão de pedreiro? Levanta a mão. Eu perguntei que nunca sofreu. Por quê? Porque não chamou o Vanderlei. E aí, irmão? Aí tá vendo? Depois a gente ajusta. Então, irmãos, Jesus está falando assim, olha, me seguir não é uma coisa fácil. Me seguir é uma obra.
vocês precisam pensar se é isso que vocês realmente querem para você. Parecia que Jesus Cristo estava dando um tiro no pé. Não, que isso? Ele poderia facilitar, ele poderia ajustar. Não, mas ele falou assim, olha só, não é simples me seguir. Não é simples me seguir. Então Jesus está falando que eles deveriam tomar uma decisão cautelosa e fazer as contas para saber se eles teriam condição realmente de seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo fala assim, olha, ninguém entra numa obra sem antes fazer as contas. Vai nos custar muito caro. Jesus Cristo está falando assim, olha, façam as contas para ver se vocês têm condição de arcar com esse custo. Porque pode ser que seja necessário que você, no meio do processo da construção dessa nova vida, seja necessário que você odeie a sua mãe. Ou seja necessário que você seja odiado por seus pais. Ou seja necessário que você abra mão do seu emprego. Ou que você perca oportunidades. Ou que você perca os seus amigos. Façam as contas para saber se vocês têm condição de arcar com esse preço. Então, na verdade, quando Jesus Cristo faz esse convite, ele está dando um... Eu lembro da que a Vanessa Granado, uma menina que esteve aqui conosco durante um tempo, ela fala assim, Sandro, eu gosto das suas pregações, mas eu tenho umas dificuldades com elas, porque às vezes, quando eu estou quase me emocionando e eu estou quase chorando, você fala um negócio, a minha lágrima faz assim, ó, tchum, volta para dentro do olho. Mas é isso que Jesus fez. Jesus está dando um estanque na emoção daquele povo, porque aquele povo está embalado. Ele está embalado no mover de Cristo. Cristo está curando, Cristo está expulsando demônios, está multiplicando pães e peixes. Jesus Cristo aqui está diante de uma igreja. Muitas igrejas aí caem no engodo, falam, não, multidão atrai multidão. Quem nunca ouviu falar isso? E era isso que estava acontecendo com o ministério de Jesus Cristo. Você imagina, tem um homem andando, uma grande multidão seguindo. Naquela época também já não tinha muito entretenimento, não tinha Spotify, não tinha rede social. Vamos seguir esse homem também. E aí Jesus Cristo para e ele rompe e ele chama eles à razão. Ei, se vocês querem me seguir, façam as contas. Não venham por emoção. Tomem uma decisão racional. Se vocês querem isso ou não. E aí, quando eu olho para a Bíblia, às vezes pode acontecer na igreja, as pessoas no meio de um louvor, e você fala, você levanta a mão para Jesus agora, e as pessoas veem na emoção, mas esse não é o formato de Cristo. Por exemplo, você não vai ver Jesus Cristo chamando nenhum discípulo vai ele chorando. Jesus. Ele fala assim, ei, vem, vamos ser pescador de homens. Ei, vem, você não tem o relato. E aí Pedro se lançou aos seus pés chorando e levantou a mão para Jesus e disse, eu aceito Jesus. Eram decisões racionais. As pessoas paravam, pensavam o que isso ia lhe custar. E seguindo essa atitude de Jesus Cristo não usa linguagens, metáforas à toa. Ele vai comparar essa obra, ele não vai dizer que essa obra é um porão, ele não vai dizer que essa obra é um bunker de proteção de guerra, ele vai comparar essa obra a uma torre, que seria equivalente hoje para nós a um prédio. Ele está dizendo que essa obra, essa vida com ele, é uma vida que não dá para viver no secreto. É exposta. Todo mundo vê. Quando a gente passa por empreendimentos, eles botam aqueles tapumes, né, de telha, faz aquele muro, mas a verdade é que chega o momento da obra em que aquela obra começa a ficar exposta para todo mundo. E a gente fica exposto aos olhares críticos de todo mundo, porque é o que a gente faz. E aquela obra ali, ela feita de qualquer forma, porque está todo mundo vendo. Ele está dizendo que é uma obra exposta. Todos terão visão daquela obra. Não tem como andar com Jesus no secreto. É uma decisão que a gente precisa tomar, sabendo que a gente não tem como manter isso no secreto. É algo que precisa ser declarado. É algo que precisa ser mostrado, está visível para o mundo. No versículo 29, ele vai dizer assim: para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos que virem comecem a escarnecer. Veja, aqui Jesus Cristo está falando dessa empolgação. Eu lembro que quando eu fui para Gramado com a Ives e com os meninos, lá tinha uma pizzaria que era muito cara. Ela parecia um castelo do Harry Potter, uma pizzaria muito legal. E aí quando a gente passou, e era toda temática, eu falei, cara, vamos levar os meninos, só que era
caro pra caramba, né? O rodízio lá. 140 por pessoa, irmão. Aí tinha um empreendimento lá. Falei assim, olha, se vocês visitarem o nosso empreendimento de um apartamento, a gente tá dando um rodízio da pizza. Eu falei, vamos embora? Eu pensei assim, deve ser rapidinho, né? Deve mostrar uma maquete pra gente e a gente ganha. Irmão, ele entra no carro aí. Eu falei, quê? Entramos no carro, irmão, consumiu um dia na nossa viagem. Mas foi muito tempo. E falava. E aí no final ele querendo apresentar um apartamento pra gente em Gramado, que não sei o quê, e que nem seria nosso, era um apartamento tipo assim, como se fosse cotas, tinha um monte de donos de apartamento, e ele vai falando com uma envolvência, olha que, e ele vai falando, imagina que não sei o que, tal, e eu imagino assim, pô, mas Gramado, cara, eu vou quantas vezes nesse negócio aí? Eu vou comprar o quê em Gramado, né? Só que no meio do processo, irmão, aí, eu devia ser armado, só podia ser armado, aí as pessoas aí pensam direitinho, aí do nada, faz assim, paf! Alguém estoura um champanhe e entra uma pessoa com champanhe com aquele negócio de chuvisco de fogo assim na ponta. Assim, vendemos um apartamento, todo mundo. Eu falei, gente, compraram um apartamento e daqui a pouco você está envolvido com aquela emoção. A gente fala assim, não, vamos comprar também, vamos comprar, a gente paga. Emoção, irmão. E aí, às vezes, no meio do processo, a pessoa olha para aquilo e fala assim, a gente não vai conseguir bancar essa obra. É isso que acontece na vida de muitas pessoas que entram na igreja. Elas vêm aqui pela frente da emoção, só que no meio do processo, elas não conseguem sustentar o custo disso. É um amigo que abandona, é o pai que cobra, é o namorado ou a namorada, é o colega da escola, é o mundo que te chama, são os prazeres da carne. E aí a pessoa olha para dentro de si e aí ela não se vê mais disposta a caminhar nessa obra. Ela não se vê mais disposta a pagar esse preço. E qual é a decisão que ela toma? Eu vou abandonar essa obra. E a gente já viu tantas obras abandonadas no Rio de Janeiro e no Brasil, de empreendimentos que começam e não terminam. A gente às vezes vê escombros de casas que começaram e não terminaram. A gente tem muitas pessoas que estão hoje assim no mundo. São escombros de uma vida cristã. Pessoas que se empolgaram num culto, se deixaram levar pelo carisma da igreja, pela recepção, pela diaconia, pelas luzes, por tudo. Mas essa decisão não foi racional. Elas até tinham vontade de ter Jesus. Elas tinham vontade de querer ser salvas. Elas queriam ser salvas. Elas queriam ir para o céu. Tu acredita nisso? Você acha que as pessoas não levantaram? Elas levantaram a mão aqui, irmão. Elas queriam ir para o céu. Elas queriam ter paz na sua casa. Elas queriam ter a sua família restaurada. Um monte de promessa que é feita em cima do altar. Inclusive a própria salvação. Olha, irmão, quem não quer ser salvo? Só que o problema é que muitas das pessoas que desejam ser salvas não desejam entregar a sua vida, o controle da sua vida a Cristo. Elas querem a salvação, mas elas não estão dispostas a entregar o controle do seu coração a Deus. E é disso que Cristo está falando. Cristo está falando que não dá para ser discípulo dele se ele não for o Senhor. As pessoas querem continuar no controle das suas emoções, no controle dos seus corações. E é disso que Jesus está falando. Mateus vai dizer isso, irmão. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A todos os adolescentes que estão aqui e pessoas que fazem faculdade, vocês vão ver isso na faculdade o tempo todo. Vai cobrar um preço caro para vocês. Quando uma menina ou um menino vier se insinuando e te for exigido pelo Senhor que você tome uma postura de José, de negar ao custo de que as pessoas achem que você é um homossexual, ou que você é um frouxo, ou porque você não pega a menina, é um custo, há um preço para seguir Jesus. Há um preço, irmão. Há um custo para que nós venhamos a seguir o nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 30, Jesus Cristo vai seguir assim, e ele vai dizer assim: e este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que acontece com essas pessoas? É o que Jesus está falando, elas viram chacota. Elas viram chacota porque assim como ele está dizendo que esse prédio é uma obra visível, que vai estar às vistas de todo mundo, é assim que acontece quando a gente se converte. Ou você não lembra como foi? Talvez se você tivesse uma vida mais desregrada, sabe aquele cara que é mulherengo, que todo mundo sabe que trai a mulher e que de repente entra na igreja, tá todo mundo de olho em você. Ou aquela pessoa que tinha um vício, ou que era muito grosso, que era muito ignorante e que era brigão, e que agora você fala assim, não, eu estou na igreja, tá todo mundo de olho em você. E as pessoas só estão prontas para saber se realmente essa obra vai para frente ou não vai. Ou se você vai ser crente ou não vai.
As pessoas estão ali à espreita, torcendo, inclusive, para que essa obra não chegue ao fim. E aí, quando essas pessoas retrocedem, o que elas viram? Elas viram chacota. As pessoas falam assim, lá, sabia que não ia mudar. Olha lá, mulherengo pra caramba, agora é crente. Tá todo mundo na espreita, só esperando para saber se realmente essa obra aconteceu na sua vida, ou se você só vai ser mais um escombro de uma vida cristã, abandonada e largada pelo caminho. E aí eu conversei hoje com o presbítero Mateus, nós conversamos isso na escola bíblica da escola bíblica dominical passada, a respeito, lembra daquela questão da apostasia da fé? Quem estava aqui vai lembrar. Nesse sentido aqui, parece fazer mais sentido quando a gente lê, porque é impossível que uma vez que aqueles que foram iluminados, Hebreus 6, 4 a 6, e provaram o dom celestial, e fizeram participante do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados ao arrependimento. Porque essas pessoas estavam com Jesus. Elas viram o poder, elas viram as coisas do mundo vindouro, elas provaram realmente da boa palavra, elas viram realmente o que o Espírito Santo fazia. A ideia de ser participante é que elas estavam envolvidas ali com Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que quando Jesus Cristo pregava essas duras palavras, muitas pessoas iam para trás e o abandonavam, porque não estavam dispostos a ser os seus discípulos. É disso que ele está falando. É disso. Às vezes quando eu falo assim, olha só, você que quer decidir por Cristo, tome essa decisão. Saia daqui com essa decisão. Pense. Não pode ser uma coisa no emocional, porque ninguém fica. Nessa minha caminhada na igreja, todos aqueles que chegaram aqui por emoção, aqui que eu digo assim metaforicamente, em qualquer igreja, nenhum deles ficam. Eles são levados lá, ou às vezes quando o pastor fala assim, vira para a pessoa do seu lado, pergunta se ela quer Jesus, e aí a pessoa às vezes está mal e chora, e vem aqui na frente, daqui a pouco aquela pessoa não está mais lá. Quem segue com Jesus Cristo é aquele que toma a sua decisão racional. Não, eu quero esse Jesus para a minha vida. Eu compreendo a palavra das boas novas do Evangelho. Não dá para ser por fruto de emoção. Porque é por fruto de emoção que pessoas compram carro, compram casas, e no meio do processo, aí lá está uma busca e apreensão, ou uma obra abandonada, e assim acontece na vida cristã de muitos. Bem, no versículo 31, Jesus Cristo vai dar uma parada de falar da obra da torre, e do nada ele começa a falar de dois reis. E ele vai dizer assim, qual é o rei que indo à guerra, a pelejar contra o rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro daquele que vem com 20.000, né? Jesus Cristo do nada está falando da família, aí do nada ele mete uma torre no meio e começa a falar de obra, e aí do nada ele fala assim, então, e o rei? Ele vai trepando uma parábola em cima da outra, ele mistura uma parábola da outra, e aí se pergunta assim, então Sandro, aí agora ele mudou de conteúdo, ele continua falando sobre a mesma coisa. Ele continua falando sobre o preço que existe em seguir a Jesus Cristo. Jesus Cristo agora vai começar a citar dois reis e de uma guerra eminente que está para acontecer. Jesus está dizendo que é inevitável que essa guerra aconteça. Ele vai falar assim, olha, existem dois reis que estão prontos para guerrear. E ele vai dar a característica desses dois reis. Ele vai dizer, um rei é muito mais poderoso do que o outro. Ele vai dizer assim, qual rei que ao fazer essas contas não pensa se ele tem condição de pelejar contra o outro rei com 10.000 soldados, já que o outro rei tem 20.000. Ele tem o dobro de força. Ele tem muito mais recursos bélicos. E aí, Jesus Cristo vai dizer, nessa guerra só existem dois tipos de decisões a ser tomadas. Ou você se rende, ou você morre. Porque essa guerra, ela vai acontecer. Jesus Cristo mais uma vez está falando, faça conta. Faça conta e tome a decisão depois de fazer essa conta. Assim como aquele pedreiro, aquele construtor fez a conta pela torre, faça a conta como esse rei. E aí, aqui eu quero tratar com vocês a respeito desses dois reis. O primeiro rei, que é o rei mais poderoso, é o próprio Jesus. Ele está falando dele mesmo.
Apocalipse 19, 16 vai dizer: ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. E o que significa isso? Isso significa, quando ele diz que Jesus é o Rei dos reis, lembra quando Israel estava sob o domínio de outras nações e que Israel tinha um rei, mas que tinha que prestar continência, por exemplo, ao rei da Babilônia? Então o rei da Babilônia era rei de um outro rei, subalterno. É isso que Apocalipse quer dizer. Quando diz que ele é Rei dos reis e ele é Senhor dos senhores, ele está dizendo que não importa se você é servo ou se você é rei, ou se você é um escravo ou se você é senhor. Você pode ser rei e pode ser senhor, mas se você quiser se render a Jesus Cristo, mesmo que você seja um rei, ele tem que ser o seu rei. Mesmo que você seja um senhor, ele precisa ser o seu senhor. Ele é Rei de reis, ele é Senhor dos senhores. Ele é aquele que é mais elevado. E Jesus Cristo, ele fala sobre o poder do seu reinado. Mateus 28, 18. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo sabia do poder que ele tinha. Jesus sabia da condição da sua realeza. Eu tenho todo o poder no céu e na terra. Não tem ninguém com mais poder do que eu. Jesus era consciente disso. Ele tinha consciência do poder que ele tinha. Daniel 7, 13, versículo 13 e 14, diz assim: eu estava olhando as minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se aos ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Esse ancião de dias é Jesus Cristo, tá? É uma nomenclatura de Jesus. Chegar a ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, o seu reino tal que não será destruído. Apóstolo Paulo tem algumas menções também sobre esse rei. Efésios 1, 19 ao 22. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando entre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado, poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Esse é Jesus Cristo, irmão. Esse é o Rei Jesus Cristo. Filipenses 2, 9 a 11, apóstolo Paulo continua: por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é Jesus Cristo. E esse é de Jesus Cristo. Você acha realmente que existe algum homem ou rei humano deste mundo que seja capaz de batalhar com esse rei no dia da sua vinda? Porque ele virá com grande glória, ele virá com grande realeza. Ninguém será capaz. Ninguém será capaz de se opor a essa majestade. Ninguém será capaz de se opor ao reinado de Jesus Cristo quando o reino dele se estabelecer nesse mundo. Bem, Jesus Cristo está falando de dois reis. Um desses reis é ele. É um rei muito poderoso. E ele fala de um rei que é menor, de um rei que o poder dele não se compara ao poder de Jesus Cristo. E quem é esse rei? Esse rei somos nós. Isso não é Satanás. Talvez você pode ter levado a pensar isso, porque a Bíblia apresenta Satanás como príncipe deste mundo. Só que esse segundo rei somos nós, que estamos no governo dos nossos sentimentos, que estamos no governo da nossa própria vida, que enchemos o nosso peito e achamos que tudo que acontece em nós é por conta da nossa gestão, e a gente está vendo isso aí sempre. Curso, mentoria, gestão emocional, esteja no controle das suas emoções, no controle das suas ações, seja cabeça e não cauda, né? Usa versículo bíblico. As pessoas querem ser rei, irmão. Todo mundo quer ser rei. Todo mundo quer estar na direção da sua vida. Todos querem estar no controle. Mas quando Jesus Cristo olha para aquela multidão e cita sobre esses dois reis,
e ele fala sobre uma guerra, ele está dizendo: esse outro rei são vocês. Vocês são meus inimigos. Um dia a gente vai batalhar. Ele está virando para uma multidão desapercebida e sem nenhum compromisso com ele. Nenhum compromisso com ele. Mateus 12, versículo 30, diz: Jesus fala que quem não é por ele, é contra ele. Não existe imparcialidade. Todo aquele que não é a favor de Cristo é contra ele. Que isso, pastor? Quer dizer que meu parente, só porque não é crente, é contra Cristo? Isso é fácil de se entender. Qual foi a obra de Cristo que Cristo trouxe para a terra? Salvação. E por que ele trouxe salvação? Porque nós estávamos o quê? Perdidos. Por que uma pessoa rejeita Cristo? Porque ela não se considera perdido. Logo, ela é contra a afirmação de Cristo. Cristo fala: você está perdido. A pessoa nega, não quer, ela não se sente perdida. Ela é contra a afirmação de Cristo. É como se Cristo estivesse mentindo para ela. Jesus Cristo é claro: todo aquele que não é por mim é contra mim. Romanos 5, versículo 10 vai dizer que todos os incrédulos são inimigos de Deus. São inimigos, são opositores a Deus. Ah, pastor, pesado? Mas o que eu posso fazer? Não é menos pesado que o que Cristo falou. E essa é a verdade. Aquele teu parente que está longe do Senhor, ou talvez que você esteja aqui, esteja longe do Senhor, você não é um queridinho de Cristo, você é inimigo dele. Você é inimigo de Deus, porque você se opõe à sua palavra. Porque a sua palavra diz: olha, o meu tempo é já, o meu tempo é oportuno. Ele te convida e você diz não, porque você é contra o seu chamado, você é contra o seu convite. Logo você está se opondo a um rei majestoso. Você está enfrentando esse rei que um dia virá, como se você tivesse condições de bancar essa guerra, de sustentar essa peleja. Colossenses 1, versículo 21, vai dizer que nós somos inimigos de Deus. E pior, ele vai dizer que nós somos estranhos. E nós somos estranhos. Vai para a sua Bíblia, irmão. Por conta dos nossos pensamentos. Não só por conta das nossas obras, mas por conta dos nossos pensamentos. Talvez você esteja aqui: não, mas eu não faço nada de errado. Mas os seus pensamentos te colocam em oposição contra o Senhor. Lembra o que ele disse: aquele que pensar em uma mulher com desejo impuro já adulterou com ela. Cristo não está apenas olhando para as nossas ações, mas para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos. Ele usa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, como peso para definir aquele que é o seu amigo e aquele que é seu servo. Você pode fazer o que é correto na frente de todo mundo, mas Jesus Cristo sabe o que está no seu pensamento. Você também sabe. Talvez ninguém saiba. Sua esposa não saiba, seus filhos não sabem, mas você sabe. E aqui, por mais que eu tenha muitas coisas contrárias à teologia do R.R. Soares, mas eu vou usar uma ilustração que ele usou e que eu achei fenomenal. Ele falou: quer saber se você merece a salvação ou não, por conta das suas obras? Aí ele propôs assim, eu nem sei se é dele, mas eu ouvi ele falando: digamos que a gente tenha um chip que a gente pudesse ser capaz de implantar no nosso cérebro e que ficasse fazendo backup de todos os nossos pensamentos. Tudo que a gente pensou, tudo. O chip está lá, ó, fazendo backup. No final de uma noite, aí você uniria a sua família, e aí houvesse um programa que fosse capaz de transformar todos os seus pensamentos em filme, com inteligência artificial, né? A inteligência artificial não pega uma foto e fica assim, que desse vida aos seus pensamentos e fizesse ele: ó, esse é o filme do meu dia, de tudo que eu pensei. Você sentaria, sua família? Sentaria? Eu quero convidar você a assistir todos os meus pensamentos, todas as suas iras, todas as suas raivas, todos os seus maus pensamentos, todas as suas invejas, sabe? Todas as suas mágoas, todos os seus desejos pecaminosos. Somos estranhos ao Senhor, não apenas por conta das nossas ações, mas também por conta de um dos nossos pensamentos. A gente está muito acostumado a pensar em Jesus Cristo como se fosse aquele Jesus Cristo da revistinha das crianças, da escola bíblica dominical, aquele barbudinho, com aquela bochecha gordinha, redonda, com aquele sorriso.
vinde a mim as criancinhas, e parece que Jesus Cristo é aquele bonzinho que só está capaz de amar. Ele fala, não é possível. É o Jesus Cristo que se assenta com pecadores, que aceita a prostituta. Esse é o Jesus Cristo, eu acredito. E eu não estou falando que ele não é isso. O que eu estou te convidando nessa noite é para você ampliar a sua visão sobre Jesus Cristo, porque ele não é só isso. E é isso que a palavra de Deus tem para nós. Ampliemos a nossa visão a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não é só esse bondoso, esse bonzinho. Jesus Cristo é valente. Jesus Cristo é guerreiro. Jesus Cristo foi aquele homem que, mesmo sendo homem, não temeu o Calvário. Quando as pessoas falaram assim, Jesus Cristo foge porque você vai ser morto, ele não temeu o Calvário. Ele desceu para Jerusalém. Ele olhou para a cidade que iria matar. Ele suportou a cruz. Ele subiu naquela cruz. Muitas investidas para assassinar aconteceram. E ele bateu no peito e falou, ninguém é capaz de tirar a minha vida. Jesus Cristo era homem, meu irmão. Ele era valente. História é essa de achar que Jesus Cristo é esse bobão que o mundo quer que a gente acredite que ele é. Ele fala assim, ninguém é capaz de me matar. Ninguém é capaz de tirar a minha vida. Sou eu que a ofereço. Eu tenho coragem para morrer por amor daqueles que nem me amam, por uma nação que me rejeitou. Eu vim por eles e eles me rejeitaram. Jesus Cristo é um guerreiro. E se ele tinha essa valentia enquanto homem, nada mudou agora com ele glorificado. Apocalipse 19, versículo 11, diz que ele julga e guerreia com justiça. Ele peleja com justiça. Mateus 3, versículo 10, João Batista dá uma visão de quem Jesus Cristo é. João Batista vai dizer que Jesus Cristo é alguém que está com um machado na mão e que está pronto para cortar a árvore que não dá fruto e lançá-la no fogo. É isso que João Batista fala a respeito de Jesus Cristo. Ele vai dizer, o machado está posto à raiz. Esse machado está na mão de Jesus Cristo. É ele que ceifará toda a árvore infrutífera e lançará ela no inferno. É ele que fará isso. Apocalipse 19, do 11 ao 16. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa ao lagar do vinho do furor e da ira de Deus Todo-Poderoso. E no seu manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Essa batalha vai acontecer. Um dia os céus irão se rasgar, irão se abrir, e nós teremos essa visão perfeita. Cristo descendo do céu, seguido de um exército celestial, com seus cavalos, e pronto para batalhar contra todos os reis que se colocaram contra ele. Ele regerá este mundo com vara de ferro. Esse é o Jesus da igreja, irmão. Uma igreja não morreria comida por leões, sendo incendiado por conta de um Cristo frouxo. Se ele nos incentiva a entregar a nossa vida e sermos valentes, é porque o parâmetro dele é de pura valentia, é de pura força, é de puro poder, irmãos. Aleluia. É isso que ele está falando com aquela multidão descomprometida. Vocês não têm entendimento de a que rei vocês estão seguindo. Porque se eu fosse vocês, eu faria as contas. Se vocês têm condição de pelejar
contra esse rei. E o mais incrível, de que apesar de Jesus Cristo estar se apresentando como esse rei, que derrotará esse rei menor, que somos nós, o que ele nos oferece no versículo 32? Ele vai dizer assim, versículo 38 está falando assim, qual é o rei que faz as contas e vê se dá para pelejar com um rei que é muito mais poderoso, que tem 20 mil soldados, e o outro sendo 10. E ele vai dizer assim, na verdade, o que esse rei mais fraco deveria fazer, ele vai dizer, estando ainda longe, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Jesus é esse rei, essa batalha vai acontecer, essa guerra travada vai acontecer, só que o que ele tem para mim e para você? Ele tem um tratado de paz. Ele tem um tratado de paz para a nossa vida. Ele tem um tratado de paz para este mundo. Ele em momento algum se apresenta como um bobo. A descrição dele é essa mesmo. É uma espada em sua língua, é uma vara de ferro em suas mãos. Só que ele vai dizer, mas vocês podem ter paz comigo. Vocês podem ter paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificado pela fé. E onde nós fomos justificados? Na cruz de Cristo, meu irmão. É lá que esse tratado de paz está. Tendo uma vez sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a obra justificadora deles, querido, pode trazer paz entre o homem e Deus. É isso que ele diz em Coríntios. Cristo trouxe o ministério da reconciliação. Ele reconciliou. Ele nos reconciliou com o Pai. Essa paz com Deus é exclusividade de Jesus Cristo. Não é Buda, não é Maria, não é Gandhi. Todo caminho leva a Deus. Não, é exclusivo de Cristo. Esse tratado de paz está na cruz de Cristo. Com todo respeito, se você está aqui, se é visitante, veio por conta do batismo, se você é católico, mas se você acha que esse tratado de paz com Deus está nas mãos de alguém, ou de algum guru, ou da sua mãe que ora por você, você está enganado. Esse tratado de paz se encontra na cruz de Cristo. É por conta da sua obra justificadora que hoje nós temos paz com o Senhor. Efésios 2, do 13 ao 19. Não vou enfadar vocês, já estou terminando. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. É a lei, isto é a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dois dos dois, um novo homem, fazendo a paz. A inimizade estava na lei. Ué, pastor, mas quem deu a lei foi o próprio Deus, mas o homem cumpria essa lei? Não, ele desobedecia. Se ele desobedecia, o que ele era? Inimigo de Deus. Ele era um rebelde. O que você era antes de conhecer a Cristo? Um rebelde, irmão. O que eu era antes de conhecer e entregar a minha vida a Cristo? Um rebelde. Eu desobedecia as leis de Cristo. Eu me opunha às leis de Deus. Eu não concordava com as leis de Deus. E aí em Cristo, Ele desfaz essa inimizade que nós tínhamos contra o Senhor. Versículo 16 de Efésios 2. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e ao que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. É isso. Eu não era da família de Deus. Eu era um estrangeiro. Eu pertencia a um outro reino. Lembra do que a Bíblia diz? Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Eu tinha uma outra nacionalidade e por conta do seu amor, Ele permitiu que eu me achegasse e me sujeitasse a esse reino. Esse rei aqui, teve que baixar a cabeça e dizer assim: o Senhor me permite
que eu faça parte da sua nação. O Senhor me permite que eu faça parte da família de Deus. O Senhor me aceita no seu reino. Eu não tenho muito para te oferecer. O Senhor me aceita. E Jesus Cristo fala: eu te aceito. Existe paz na minha cruz. A minha obra te reconcilia com Deus. Foi a morte de Cristo que uniu esses dois reinos, terrestre e celeste. Foi Ele que trouxe paz entre os homens e Deus. Colossenses 1, versículo 20. E que, havendo por Ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Essa é a oferta gratuita de paz desse reino que se aproxima. Muitas pessoas estão lá fora e falam: não, mas eu não acho. Não, você não acha nada, me desculpa. Ah, que falta de respeito. Me desculpa se você se sente desrespeitado. Tu não acha nada. Eu não acho nada. Não sou eu que administro esse tratado é dele. É ele que decide como faz. É ele que decide como ele governa. Eu sou um rei menor, ele é maior. Ele é rei dos reis. Eu não sou nada. Ele é senhor dos senhores. Eu não sou nada. Ele me permitiu. E aí, aqui, às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas quer dizer que eu tenho que servir para... Existe muito amor envolvido aqui, irmão. Ele poderia simplesmente massacrar a nossa vida. Nós éramos seus inimigos. Efésios diz que nós éramos filhos da ira de Deus. Mas mesmo com todo esse poder, Ele nos oferece um tratado de paz, para que nós tenhamos paz com Ele. Nós éramos rebeldes, irmão, estávamos distantes dEle. Nós pecamos, irmão. Largamos a sua presença. Ele nos permite que nós nos acheguemos a Ele. Só que não há outro caminho a não ser se render de forma incondicional ao Senhor. Todo culto de batismo, a pregação é sempre meio punk. Mas isso é o que é. Isso aqui não é nada fofo. Isso aqui não é nada frufru. Isso não é algodão doce. Servir a Cristo não é uma onda, não é uma moda, não é uma opção. É a única saída para aquele que entende que não tem condição de se levantar contra o Senhor quando Ele vier em grande poder e glória e rasgar esse céu. Todos estarão diante do Senhor e a peleja vai acontecer. E a peleja vai acontecer. A mim e a você foi dado o convite. Só que o convite, ele continua o mesmo. Faça as contas. Faça as contas. Vê se você tem condição de largar tudo. Se você tem condição de perder tudo e talvez até a sua própria vida. Faça as contas. Lembre-se da torre. Mas não se esqueça dos dois reis. Faça essa conta, mas faça rápido. Faça rápido. Porque essa batalha vai acontecer. E pode ser que essa conta, talvez você esteja fazendo ela de uma forma muito longa. E Cristo te encontre antes da sua decisão. E você estará de um lado que não é o dele. Ele virá com poder, grande, rei, majestoso e glória. Eu sei que quando a gente fala de poder, a gente fica imaginando, tipo assim, um negócio, bicho pegando tiro de raio para todo o lado. Eu não quero tirar essa graça da sua mente, mas não vai ser assim. É porque ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, ele é tão poderoso, porque vai ser uma batalha muito rápida, irmão. Vai ser muito rápido. Porque a Bíblia diz que Jesus matará Satanás com o sopro da sua boca. Sabe quando o mundo tiver, todo mundo, é agora! A batalha é do Armagedon, e a gente ouve nessas pregações, essas músicas, né? Dá a impressão que vai vir o negócio, Jesus vai chegar assim, e vai falar, cadê o diabo? Tá lá, Jesus! Acabou, vamos embora. Vai ser assim. Eu não sei se você estava esperando um negócio muito épico, né? Não, mas não vai ser não. Ele destruirá Satanás com o sopro da sua boca. Esse é o poder de Jesus Cristo. Só existem duas opções: ou se rende ou morre. Só existem duas opções para as nossas vidas, irmão.
ou se rende ou morre. Essa é a verdade. Eu preferi estar ao lado de um rei todo-poderoso. Toma a sua decisão. Faça as contas, só não demore muito. Saia daqui nessa noite fazendo a conta. Faça a conta. Pensando assim, acho que aquele pastor falou, acho que tem um certo sentido, hein? Pô, eu não sou mais poderoso que Satanás. A Bíblia fala que eu não posso ignorar os seus ardis. O anjo Gabriel nem ousou lançar a palavra de perjúrio contra Satanás, e ele era anjo, né? Vai matar com o sopro da sua boca. Será que eu tenho condição de encarar essa batalha? Faça conta, irmão. Faça conta. Não vou falar mais nada, não. Faça conta, você é uma pessoa inteligente. Tome uma decisão racional a respeito da sua própria salvação. Só não gaste muito tempo. Pode ser que essa batalha seja amanhã. E aí você fala, não, Jesus, decide não. Faça conta e decida rápido. Amém? Vamos louvar o Senhor.